Boa noite, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje eu estou nesta noite aqui para falar com você sobre dons. Você sabia que existe um dom dentro de cada um de nós? É exatamente sobre isso que vamos conversar nesta noite de hoje. E para isso, vamos ler aqui a palavra do Senhor nas Escrituras Sagradas, no livro de Romanos, capítulo 12. Amém? Onde está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, a Bíblia está falando sobre viver em obediência à palavra de Deus, viver em busca de uma vida de santidade. Ou seja, quando você renuncia ao pecado, quando você diz não para o pecado, quando você luta contra o desejo da carne, quando você luta contra tudo aquilo que ofende a glória de Deus, quando você resiste a essas paixões mundanas, você está de certo modo se sacrificando a uma vida cristã. Então, o sacrifício da vida cristã é uma vida de obediência. Este é o tipo de culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Aqui está falando sobre a metanoia, uma mudança de mentalidade, onde não podemos nos conformar com o mundo e com as paixões mundanas, porque o mundo é cheio de injustiça, o mundo ele é cheio de situações que nos leva até mesmo a desanimar. Então não podemos invejar o mundo e muito menos nos conformar com as coisas mundanas. Não é porque o mundo disse para você que não vai dar certo que ele tem razão. Pelo contrário, quando a sua vida ela é dirigida por Deus, você tem esse entendimento que a última palavra vem de Deus e não das coisas do mundo, muito menos do mundo. Amém? Agora, a renovação do nosso entendimento, ela se dá quando ocorre por uma renovação de conduta de vida, de comportamento, de transparência. Então, quando você se dispõe a ser mudado, você entende que o Espírito Santo vai gerar em sua vida certas situações que vai te levar a uma mudança. Então, qual que é o processo aqui de mudança de mentalidade, de mudança de pensamento? Há dois processos. O primeiro se chama kenosis. Kenosis é um termo grego que se usa para caracterizar o esvaziamento, mais tipicamente o esvaziamento de si mesmo. E o que é esvaziar-se de si mesmo? É se desprender de tudo aquilo que te carrega, que sobrecarrega o seu coração, que extrapola os limites do seu coração, como por exemplo mágoas, rancor, entre outras coisas, acabam trazendo sobre você um peso desnecessário que se torna um fardo, fazendo com que você não progrida na sua vida. Então você vai precisar passar pela kenosis, que é um esvaziamento de si mesmo. Você precisa se esvaziar do orgulho, da ambição, do pessimismo, da vaidade, da luxúria, da ostentação. Todas essas coisas precisam ser esvaziadas da sua vida, Após esse processo de esvaziamento, há ali agora a necessidade de um preenchimento. E
para que haja um bom preenchimento, você precisa dar espaço no seu coração, você precisa ceder o seu coração, você precisa render o seu coração à palavra de Deus. Somente aí o Espírito Santo entra, não somente faz morada, como ele vai promover na sua vida através do convencimento, e o Espírito Santo ele trabalha através do convencimento. Então ele vai promover na sua vida convencimento sobre justiça, juízo e pecado. Quando ele promove isso sobre sua vida, ele vai promover trazendo para você uma nova mentalidade, um novo tipo de pensamento. Aquelas coisas que antes traziam satisfação para você passam a não ter mais satisfação, porque você começa a ter outros tipos de valores. Aquilo que agora te satisfaz, aquilo que agora te traz felicidade, aquilo que agora te traz alegria, não são mais as coisas do mundo, pelo contrário. Agora você busca no reino dos céus, né, a alegria para viver, o sentido para a vida. Bom, aqui ele continua falando sobre a necessidade de permitir que a sua mentalidade seja transformada, né? Que você tenha uma mentalidade, né, liberta do quê? Liberta da religiosidade, liberta do pessimismo, liberta da vaidade, porque todas essas coisas podem atrapalhar o seu processo nesta caminhada. Amém? Vamos dar continuidade aqui. No versículo 3. Porque, olha aqui que interessante. Continuando 2 aqui para finalizar. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar, você gostaria de saber qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Sinceramente. Então, para que você entenda qual é a vontade de Deus na sua vida, você precisa se permitir ser transformado, porque só aí você vai conhecer a sua identidade em Cristo, entendeu? Então, quando você se permite ser transformado, você passa a conhecer a sua identidade em Cristo. E para que isso ocorra, você precisa ceder e abrir mão de muitas coisas na sua vida. Renunciar muitas coisas na sua vida. Quando isso ocorre, você passa a conhecer a vontade de Deus. Por que é necessário conhecer a vontade de Deus? Porque a nossa vontade muitas vezes é corrompida. E você sabe disso. Muitas vezes temos vontade daquilo que não podemos. Muitas vezes temos vontade daquilo que não devemos. E a Bíblia ela relata que tudo lhe é lícito. Tudo lhe é lícito. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, quem tem esse tipo de entendimento é quem é prudente. E a Bíblia fala que o prudente é aquele que se desvia do mal. Então, o prudente é aquele que procura conhecer a vontade de Deus sobre sua vida. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso faz parte dos nossos dons. Muitas vezes você se julga e se condena. Ah, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu não presto, eu sou uma pessoa que eu não tenho jeito, eu não consigo aprender, eu não consigo... Você não está apenas se julgando, você está determinando um tipo de condenação prévia sobre sua vida. Você está agindo com pessimismo em relação a você. E quando você tem esse tipo de pensamento, você acaba atraindo para a sua vida, você acaba atraindo para a sua vida estas coisas negativas, compreende? Então, há essa necessidade de entendimento, de não ter um pensamento pessimista. Quando você tem um tipo de pensamento pessimista, tudo que acontece ao seu redor acaba sendo atraído. É tipo como se fosse um imã negativo, que atrai coisas negativas, né?
Então, assim, quando você pensa que não vai dar certo, você está fazendo o quê? Você está combatendo a sua própria fé. Quando você, com a sua própria boca, professa, eu não vou conseguir, o que você está fazendo? Você está confrontando a sua própria fé. E o que é a fé? A fé, a Bíblia fala que ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas praticar, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas também devemos ser praticantes. Só que a nossa fé está sendo o tempo todo provada, ela está em constante provação, para que o nosso caráter seja forjado conforme a fé que temos. Agora, se toda hora você duvida da sua fé, lembrando que a fé é poderosa, assim como a oração. Se toda hora você duvida da sua fé, se toda hora você diz que não vai dar certo, se toda hora você desacredita, se toda hora você professa com a sua própria boca que não tem mais jeito, que tipo de fé é essa que você está tendo dentro de si? A fé, ela é um dom, exatamente isso. E assim como todo e qualquer dom, ela precisa ser trabalhada, precisa ser talhada. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no livro de Romanos: não pense sobre você aquilo que vai além. Olha que interessante, ó. Não pense de si mesmo além do que lhe convém. Então, quando você pensa sobre si mesmo, eu não vou conseguir, eu não vou dar certo, eu não consigo, você já está decretando sobre sua vida uma palavra de derrota. Me perdoa dizer isso, mas é a realidade. Porque você está pensando sobre você aquilo que vai além, aquilo que não lhe convém. Entendeu isso? Então, assim, esse é um tipo de pensamento negativo, é um tipo de pensamento que inibe a sua fé. Não se trata de confissão positiva. Não estou falando de que não é somente aquilo que as pessoas dizem, palavra tem poder. Palavra tem poder. Mas aquilo que você traz para dentro de você acaba te influenciando muito mais na sua vida. Muitas vezes, o que está te atrapalhando não é a boca das pessoas, não é aquilo que está vindo de fora. Muitas vezes o que está te atrapalhando não é aquilo que estão falando a seu respeito, mas aquilo que está saindo aí de dentro. Então, quando você escuta alguém dizer sobre você, olha, ela não vai conseguir, ele não vai dar certo, é uma coisa. Agora, quando você fala para si mesmo, isso tem muito mais peso. Tem muito mais peso. A fé racional nos dá essa diretriz, essa direção. Então, assim, em Romanos capítulo 12, fala da importância da gente oferecer a nossa vida em sacrifício. Oferecer a vida, o nosso corpo em sacrifício, é viver uma vida de obediência. Simplesmente isso, buscando viver uma vida de santidade. Ter o entendimento que existe um dom dentro de cada um de nós, e dentro desse dom, a nossa vida ela é trabalhada, para que esse dom seja externado, seja aflorado, porque o dom, ele tem a ver com o seu caráter. O dom, ele é a identidade do seu propósito. Exatamente isso. Grave isso, se você puder. O dom que Deus te deu, que existe dentro de você, é a identidade do seu propósito. Enquanto você não descobre o seu dom, você vive uma crise de identidade. Mas quando você descobre o seu dom, essa crise de identidade passa. Porque você agora tem a plena certeza de quem você é e o que você precisa fazer. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês sobre dons e a importância de reconhecer o seu dom. Só que você só vai conseguir reconhecer esse dom buscando viver uma vida de identidade, e a partir do momento que você vive uma vida de identidade e reconhece o seu dom, a crise de identidade ela ela cessa. Então, quem reconhece o seu dom e quem trabalha o seu dom, quem
sabe o que precisa fazer, o que tem que fazer, ele não vive mais um complexo de inferioridade. Ele não pensa de si mesmo além daquilo que lhe convém, porque ele sabe o que é necessário, ele sabe aquilo que é necessário para a vida dele, ele encontrou o sentido da vida. Quando você encontra o seu propósito, você encontra o sentido para a vida. Quando você encontra o sentido da vida, você passa a viver. Amém? Que Deus abençoe a graça de cada um de vocês. Aqui no meu perfil tem o meu contato. Se você ficou com alguma dúvida daquilo que foi falado, lemos hoje a palavra de Romanos, capítulo 12. Será um prazer imenso trilhar junto com você esta caminhada. Lembre-se que Jesus, ele se apresenta como caminho, o único caminho, mas não adianta nada você saber que Jesus é um caminho e continuar parado. É preciso segui-lo, e a caminhada é um passo de cada vez. Talvez hoje seja o primeiro passo que você dê em direção a Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.